Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Meu nome é Rosemary Bernieri de Souza, eu estou aqui apresentando para a disciplina de Políticas Linguísticas para o Multiculturalismo, de responsabilidade do professor Gilvan Müller de Oliveira. Vou apresentar então o capítulo 9 da obra de Copeland, com o nome de Manual de Língua e Globalização. O tema proposto é Localizando o Global na Web Participativa, capítulo 9 desta obra, de autoria de Janis Androutsopoulos. Acho que é assim que pronuncia. Para introduzir o seu capítulo, a autora fala da importância das tecnologias de comunicação digital como espinha dorsal na sociedade em rede. Efetivamente, a World Wide Web constitui, sem dúvida, um dos domínios sociais fundamentais para o uso da linguagem em um mundo globalizado, segundo Copeland, 2003. Entretanto, a pesquisa sobre língua e globalização não abordou sistematicamente a web, pois os pesquisadores do discurso mediado por computador, DMC, prestaram pouca atenção à relação entre globalização e língua online. E o que essa autora encontrou como objeto de estudo na web? Basicamente, os espetáculos que ela chama de vernaculares, isto é, conteúdo multimídia produzido fora de instituições de mídia e carregado, exibido e discutido em sites de compartilhamento de mídia, como o YouTube. Eles se tornaram, então, os principais objetos de análise, concentrando-se em espetáculos que modificam, alteram o material textual da cultura popular global, e a autora defende então que os espetáculos oferecem novas oportunidades para se engajar com fluxos globais de mídia sob uma perspectiva local. Como análise teórico-metodológica, a autora defende uma combinação de análise sociolinguística e de discurso com procedimentos etnográficos. E isso abrange, então, tanto a tela quanto os dados baseados no usuário, isto é, a observação sistemática de atividades de discurso online, bem como o contato direto com outros usuários da internet. Jones, em 2004, argumenta que a compreensão do contexto da comunicação mediada por computador requer a troca de atenção da tela para as atividades sociais nas quais o discurso mediado, o DMC, está inserido. Um aspecto igualmente importante é como os aspectos globais, as informações globais, são localizadas, isto é, apropriadas e usadas produtivamente como um meio de expressão local, fornecendo um recurso para negociações locais de identidades e relacionamentos. Do ponto de vista sociolinguístico, em vez de apenas pensar em uma linguagem global e seu impacto em locais, a atenção é direcionada para a circulação de recursos linguísticos e sua inserção ou reinserção em novos ambientes socioculturais. Esse tipo de análise tem dois níveis de granularidade, ou seja, nos gêneros ou padrões discursivos estão situados em um nível mais amplo, por exemplo, no discurso das notícias, na indústria da comunicação, serviços, ou na música popular também, filmes, enfim. E em um nível microlinguístico, temos então características linguísticas, geralmente, mas não exclusivamente, itens lexicais que se espalham por dialetos ou línguas. Isso em termos formais, né? Os signos globalmente circulantes são teorizados nesses dois níveis, um nível macro e outro micro. E com isso nós temos uma mobilidade que é uma mobilidade semiótica que está situada dentro da rede, considerada como uma mediascape. Isto é, um repositório grande e complexo de imagens e narrativas dentro da web. Isso foi pesquisado em Appadurai, 1996. Este repositório permite que aqueles que
que têm acesso tecnológico e competências adequadas se adaptem ou adaptem ativamente a signos e textos, atuando assim como mediadores entre recursos globais e públicos locais. E aí um novo conceito aparece, como o conceito de operadores intertextuais. De fato, uma novidade da era da Web 2.0 é a capacidade que ela cria para um grande número de pessoas se tornarem esses operadores intertextuais, que modificam digitalmente o texto multimodal, por exemplo, colocam legendas, fazem revoicing, que é você usa outro texto oral em cima de um vídeo já publicado, substituir a faixa de áudio original e assim por diante. Um termo utilizado também pela autora é o termo localização, que é um tipo específico de construção da localidade linguística como resposta à cultura popular globalizada. Esse termo também tem diferentes significados na literatura acadêmica e profissional, em estudos de tradução e outros domínios, como já previu Cronin em 2003. A autora usa aqui como uma contraparte genérica para a globalização. Então, ela quer dizer que é um processo de discurso pelo qual o conteúdo de mídia globalmente disponível é modificado de uma maneira local, ou mais ou menos saliente, que envolve também uma transformação linguística em um código local e uma orientação para um público específico definido por meio da escolha linguística ou da escolha da língua. Outra noção que aparece é a de recontextualização, abordada já por Bauman e Briggs, em 1990, que entendem a recontextualização como a reincorporação do texto em um novo contexto situacional e identificam 6 dimensões dessa transformação, que a autora utiliza na análise de espetáculos recontextualizados. São elas: o enquadramento, o formato, a função, o aterramento indexado, a tradução, a estrutura emergente de um novo contexto. Com isso, em sites de compartilhamento de conteúdo, como o YouTube, a localização geralmente assume a forma de recontextualização de textos populares. Trata-se de um novo cenário de práticas sociais que foram levantadas de um contexto anterior, talvez original. Outro termo que aparece é a questão da vernacularidade, que tem 2 formas de ser considerada. A primeira, então, é oferecida pela noção de letramentos vernáculos, vernacular literacies, e classicamente definidos como práticas de letramento que não fazem parte de instituições educacionais ou profissionais, mas estão relativamente livres do controle institucional, enraizados na prática cotidiana, servindo a propósitos cotidianos e recorrendo drawing, eu estou traduzindo, ao conhecimento vernáculo. Em segundo lugar, temos aqui variedade linguística local, vernacularidade enquanto variedade linguística local, que é o termo utilizado pela sociolinguística. E refere-se então a variedades locais de linguagem, aquelas que são as primeiras a serem adquiridas, as mais locais e informais, não codificadas e muitas vezes classificadas como não padronizadas, e a relação então relevante entre os dois conceitos, as 2 definições, é que as práticas vernaculares da literacia ou do letramento digital podem ser um local de expressão linguística vernacular. Passando da Web 1.0 para a Web 2.0, o que há de novo? Hinchcliffe, em 2006, postula como aspectos-chave da Web 2.0 suas interfaces de usuário ricas e interativas, consumo de dados e remixagem de todas as fontes, particularmente dados gerados pelo usuário, e uma arquitetura de participação que estimula a contribuição desses usuários. Então, em contraposição à Web 1.0, que estava em vigor até o ano 2000,
O conteúdo era produzido profissionalmente para consumo de usuários que não podiam fazer muito mais do que navegar, ler e imprimir. É aquela questão do e-mail, né? Você tem uma interação, mas é uma interação limitada. Você poderia, assim, entrar num site da internet, mas não havia ali caixas de comentário, enfim, era um pouco diferente. E basicamente não tinha esse acesso popular que tem hoje, né, às redes sociais, enfim. Era uma coisa mais limitada ao campo de trabalho de certas pessoas. Agora, com a Web 2.0, essa interatividade é mais recorrente. E nesse aspecto da Web 2.0, então, aparecem dois conceitos que se chamam integração e incorporação. A autora entende por integração a coexistência de vários modos de comunicação em uma única plataforma, como em mensagens pessoais, mensagens instantâneas, mensagens de parede ou murais e grupos de Facebook. Por incorporação, trata-se então da capacidade de colocar esse conteúdo digital, especialmente vídeos, dentro de uma página da web. Outras duas noções que aparecem no capítulo são intertextualidade e modularidade. A modularidade refere-se à maneira como as páginas da web são compostas de vários elementos diferentes em termos de origem, autoria, affordance, condições de produção e assim por diante, que todos eles ficam imbricados em um modelo de design determinado. Affordance, esse termo até recente, não foi traduzido, tá? Ele não é traduzido para o português até hoje, e significa assim um objeto que à vista não é necessário um conhecimento, uma explicação prévia para entender como ele funciona, ou seja, é possível identificar diretamente a funcionalidade sem necessidade de prévia explicação. É como se fosse intuitivo, né? Esse é o conceito de affordance. A intertextualidade implica a decomposibilidade em partes ou camadas separadas, cada uma de uma proveniência diferente, cada uma trazendo suas próprias conotações. Veremos mais à frente, na interpretação de um espetáculo, como é feito esse bricolage, né, essa composição, e como ela pode ser decomposta no momento que a gente estiver analisando determinado documento, determinado espetáculo. Então, essa possibilidade de decompor, de decomposibilidade, ela se manifesta em 4 dimensões de linguagem, nos sites de redes sociais, SRS, e sites de compartilhamento de conteúdo, SCC. São essas as siglas que estão aqui. Vou colocar o apontador para ficar melhor. Então, ela faz uma avaliação da Webscape em torno dessas 4 dimensões: a organização, a autoapresentação, espetáculo e interação, como apresenta aqui, né? Então, com relação à organização, a característica principal são os constituintes da web, né, as interfaces que elas ligam, que compõem o design como um todo. A agência, então, é o site do designer, né, que pode ser tanto o usuário como uma agência especializada, e envolve, então, sites de redes sociais e sites de compartilhamento de conteúdo. Também temos uma autoapresentação, que tem como característica principal registrar uma apresentação pessoal de um perfil ou de um canal, e nesse site típico ele é de rede social. E temos o espetáculo em si, que é a parte do material multimídia que a pessoa carrega e envia, valida, né? Depois vamos ver como isso é feito no YouTube, por exemplo.
A agência é o usuário que faz isso, então ele vai gravar, filmar, editar e depois vai postar. Pode ser site de compartilhamento de conteúdo e também incorporar as redes sociais. Com relação à interação, significados para a comunicação interpessoal e comentários em prompts é a característica principal. Os prompts ou muros, né? Você tem a barra de rolagem e você pode navegar dessa forma nos comentários que foram colocados, na interação online desses eventos. A agência, então, é autoria múltipla, porque se está aberto para comentários, qualquer pessoa pode comentar, ou se no Facebook, por exemplo, ela é restringida, né, a seus amigos, ou os amigos dos seus amigos. Tem a característica, então, de se apresentar num site físico, típico, em sites de redes sociais e também de compartilhamento de conteúdo. E assim são as 4 dimensões linguísticas que a autora... Linguísticas não, acredito que semióticas, né? Talvez a tradução não tenha sido muito clara, mas semióticas, porque estamos falando de vários elementos que se interrelacionam. Agora vou abordar as 4 dimensões da linguagem escritas pela autora. E com relação à organização, eu escolhi aqui um canal, o Futs Paródias. A autora apresenta, então, como que estaria organizado um canal do YouTube ou a página em si. Preferi trazer mais visualmente essa organização. E basicamente temos aqui, então, uma capa que apresenta, né, o tema. Tem 2 jogadores conhecidos aqui. Tem os links para as suas outras redes sociais. Aqui eu tenho a foto do usuário, né? Que sou eu. Quantos inscritos? Aqui tem uma relação de vídeos já enviados. É possível fazer playlists por temas, os canais relacionados. E aqui uma pequena apresentação que veremos depois. No lado esquerdo temos então, basicamente destinado ao usuário, temos uma biblioteca onde tem histórico, vídeos que você quer assistir mais tarde, você pode fazer playlists, enfim. Há várias formas, várias funcionalidades nesse mesmo site, né? Nessa mesma plataforma. Então, a organização é uma dimensão da linguagem que sempre foi fundamental para o web, pois gerencia as interfaces da web por meio de links de hipertexto. A sua negligência nos estudos sobre DMC, o discurso mediado por computador, reflete o foco dos pesquisadores na comunicação interpessoal e não nos sites editados, mas também é sintomático de uma falta maior de atenção à comunicação visual, como é bastante estudado por Van Leeuwen. As interfaces do site consistem em grande parte de várias barras de navegação, como eu apresentei para vocês, que são compostas de substantivos ou verbos nus ou de frases nominais ou verbais, né? É o que a gente vê, inscrever-se, canais, comunidade, enfim. O que podemos ver aqui é uma autoapresentação. Cliquei aqui sobre esse ícone. E aí, é claro que não dá, porque não dá para rolar, mas temos aqui a descrição. Então, se a pessoa quer se apresentar, tem umas estatísticas aqui. Temos, no caso, Futs Paródia, provavelmente é um grupo, né? E bem organizado, porque os vídeos deles são muito interessantes, são engraçados e bem editados. Então, essa é a autoapresentação. Se fosse no Facebook, seria o perfil, né? O perfil do usuário, sua foto, o que
alguns colocam textos, uma frase motivacional, enfim, várias coisas. Uma parte considerável da atividade do usuário na rede participativa estabelece práticas linguísticas e semióticas. Então, a autoapresentação e a interação, que veremos mais à frente, ela é importante porque são fundamentais nesse tipo de discurso mediado por computador. As páginas de perfil em sites de redes sociais podem ser vistas como uma continuação de homepages pessoais que iniciaram prática de autoapresentação na web antiga. A interação, no caso do site no YouTube, nós temos aqui, então, abaixo do espetáculo que foi incorporado, temos a possibilidade de ou não, né, de permitir comentários. E aí é que vem a interatividade do sistema. Que vejam aqui que esse rapaz ele comentou, houve uma interação, né, com um joinha ali de 720 pessoas, e assim é a forma como eles interagem. É claro que essa interação pode haver tanto críticas como elogios, e assim se dá, e um responde ao outro. Veja que tem a opção de responder a um usuário específico. E discursos interativos escritos, né, em grupos de notícias que estabelecem um padrão para modos atuais de comunicação interpessoal baseada na web. Aqui já eu estava fazendo um teste, como que é feito o upload do espetáculo, né? No caso, eu peguei aqui a minha apresentação mesmo e carreguei. Aqui o processo já estava concluído e aí eu teria que publicar. Claro que não vou publicar porque ele estava incompleto a princípio. Aqui tem umas miniaturas, né, da capa, que você pode também colocar uma miniatura personalizada. Ou seja, essa é a forma que o espetáculo é dado, né, a cena do público, para o público apreciar. E aí vamos falar do espetáculo em si, né, que é o objetivo principal, é o objeto de estudo. Então, a principal inovação em ambientes web 2.0 são os espetáculos, né, que são conteúdos multimodais, que são carregados, como eu mostrei anteriormente, são compartilhados, né, e muitas vezes incorporados em outras páginas, como eu posso copiar o link e colar, mandar por e-mail ou colocar no meu Facebook. Enfim, há a possibilidade de utilizar esse mesmo espetáculo em várias outras plataformas. A metáfora do espetáculo sugere que esses itens são exibidos para uma audiência, são vistos em vez de lidos, são principalmente percebidos e consumidos como entretenimento e respostas rápidas que geralmente são expressas em comentários. Então, a isso, né, que a gente chama de vídeo, só que vídeo é o canal, na verdade, né, é o instrumento pelo qual veicula, mas o conteúdo em si é chamado de espetáculo pela autora. E qual seria, então, a importância do espetáculo como o da Web 2.0 para uma sociolinguística da globalização? Na verdade, há vários fatores. Primeiro, os espetáculos ampliam as dimensões da linguagem online. Embora a linguagem falada seja marginal até agora, fosse, né, até então, no discurso mediado por computador, limitando-se a videoconferências e chamadas telefônicas online, agora ela ganha uma presença muito mais ampla. E por isso, um segundo ponto é que os espetáculos não apresentam apenas a linguagem falada, mas a linguagem que é editada digitalmente,
é diversificada de forma genérica e geralmente é um desenho, uma composição híbrida de diferentes fontes. E mais importante ainda é que os espetáculos vernaculares estão no centro de uma florescente cultura de produção de mídia a partir de baixo, ou seja, não são instituições ou organizações, não só, né, porque atualmente até as organizações estão usando essa forma de compartilhamento de informação e de eventos. São produções vernaculares que capitalizam a apropriação e manipulação digital de recursos de mídia de massa. É nisso que consiste, então, a importância da análise do espetáculo para uma sociolinguística com essa visão, né, da globalização. Passo agora a uma atividade prática de decomposibilidade do espetáculo. Eu peguei um outro exemplo. Os exemplos que a autora traz concernem espetáculos analisados do inglês para o alemão e para o dialeto bávaro falado. Eu achei que fosse mais inovador aproveitar um momento histórico para fazer a minha própria versão de decomposibilidade. Para isso, vou fazer uso de um espetáculo global, como a Copa do Mundo, que é a Copa do Mundo, que contém também uma paródia, também global, da música de Bruno Mars. A paródia, segundo Henry Jenkins, é como uma chave para retrabalhar materiais de mídia para fins alternativos. Então vamos ver como que ficou nesse vídeo, ou nesse espetáculo. Mano, esse destino é satírico. Permitiu que o braço abrisse o placar. E como num fenômeno extrafísico, deu tilt na nossa zaga pra empatar. Mas rolou um empurrão por trás. A Suíça até chegou a abraçar, espancou. Melhor demitir o VAR. Tão garfando meu hexa. Professor, estavam no Fortnite ou no mapa azteca do CSGO. Mas pelo menos tem mais gente a lamentar. Os alemães levaram um pau feio e o anão na zaga não conseguiu penetrar. E ainda pipocou no pênalti. Quantos alemães levaram sarrafo e o anão hermanos trupicaram um robô. Reinou na partida, demonstrou todo o seu dom, fez 3 gols, detonou. Se pá confundiu o pai, ele achou que era Champions. Hat-trick, detonou. A Copa tá aí, tá só no seu começo.
Jesus na testa. Foi 3 foi 3 oh yeah. Nesse recorte que eu fiz, podemos ver uma composição multimodal. Tem o revoicing, né, que é a harmonia, a música em si, com uma letra modificada. Há um bricolage, porque são vários elementos que compõem, né? Tem elementos com movimento ou estáticos, né, como fotos, e que vão jogando nessa composição a intertextualidade. Por quê? Porque nesses espetáculos implica que várias partes ou camadas estão unidas, são unidas, cada uma com uma proveniência diferente, cada uma trazendo sua própria conotação, e ao mesmo tempo os vídeos ou os espetáculos fazem parte de uma rede de relações intertextuais na página do espetáculo. Aqui temos um exemplo de imagens globais, né, que é da Copa, que são recontextualizadas para criar a sátira em relação ao conhecimento de mundo local. Esse conhecimento de mundo local é especificamente grupal, porque é uma determinada idade que vai compreender do que se trata essa nova conotação que trouxeram para essa imagem original. Então, a imagem é dos técnicos que estão trabalhando naquele dispositivo para rever lances, né, que foram contestados no futebol. E aí, como o lance não foi, o árbitro reconheceu o seu ato como legítimo, a sátira foi que os técnicos não estavam atentos, pois estavam jogando no Fortnite, no Mapa Azteca ou no CSGO. Aqui temos, eu falo que é um hiperlink, porque na verdade remete a um outro espetáculo, que é o que está muito em voga, virou muito meme. É mais uma referência situada que concerne determinado grupo de indivíduos. Quanto custa meu outfit? É um espetáculo que veicula na internet, em que jovens da classe, vou dizer, burguesa, né, da classe alta, expõem as peças de seus vestuários, declarando a marca, o lugar ou o país que foi comprado, o valor, e se torna então nessa recomposição, nesse novo espetáculo, uma tira humorística que sobrepôs memes que são veiculados, e isso é um reimagining, né? Porque esse emblema aqui não existia, né? Então foi colocado aqui em cima, o 100% Jesus também, em referência ao Neymar, que coloca a faixa com 100% Jesus. Enfim, assim é a forma que eles fazem o reimagining. Bom, a autora fala muito em espetáculo vernacular, né? Uma forma de heteroglossia. Bailey, em 2007, falava que definia a heteroglossia como o uso simultâneo de diferentes tipos de formas ou signos, e a tensão e conflitos entre esses signos baseados nas associações socio-históricas que eles carregam consigo. No espetáculo em si, nós podemos ver empréstimos, neologismos, gírias, dialetos e falares regionais. Então, mano, brasa para Brasil, tilt, um empréstimo, tão garfando meu hexa, levou um pau feio, pipocou, sarrafo, trupicaram, ratricou, detonou, tá só no comecinho, né? Tudo isso remete a uma heteroglossia, a usos de linguagem vernacular mesmo. E é basicamente nisso que a autora concentra a sua análise.
que eu não vou fazer aqui para não tornar muito longo o meu vídeo ou a minha apresentação. Para concluir, então, a recontextualização em espetáculos vernáculos é impulsionada por uma atividade lúdica e criativa, e não pelo planejamento corporativo ou pela produtividade coletiva dos fãs, e mantém um controle sobre o processo como um todo. Considere, então, os 4 fatores de controle e poder sobre a recontextualização, que é o acesso, a legitimidade, a competência e os valores, como postulado por Bauman e Briggs. A localização do material de mídia, que circula globalmente, como vimos, cria novas oportunidades para a ensinação de vernáculos na era digital. E nessa apresentação, nesses espetáculos, há muito linguagem vernacular, embora não necessariamente precisa ocorrer em todo momento. No YouTube, frequentemente aparecem sites de expressão linguística vernacular. Aqui está a referência bibliográfica e eu agradeço então a atenção de todos. Não esqueça de dar o seu joinha e se inscrever no canal.